Santo, vem repousar sobre mim, és bem-vindo aqui. Espírito Santo. Graça e paz do Senhor Jesus a todos, sejam bem-vindos novamente ao canal Palavra de Deus Diária. Hoje nós estaremos gravando Levítico capítulo 20, novamente sempre pedindo para vocês não esquecerem de deixar o seu like, de compartilhar essa palavra com mais pessoas, de fazerem um comentário. Tudo isso ajuda muito o nosso canal para que o crescimento e o conhecimento dessa palavra seja ampliado para muitas pessoas. Hoje, Levítico 20 vai falar sobre penas sobre diversos crimes. Crimes sexuais, crime de idolatria, crime de feitiçaria. E o Senhor era muito severo naquele tempo. E não pense que ele mudou, porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A diferença é que antigamente a punição aparecia imediatamente. Eles eram apedrejados, eles eram mortos se eles descumprissem essas ordenanças do Senhor. E hoje o que acontece? Aparentemente ninguém morre, só que na verdade você já foi morto, já está morto no seu espírito. E quando você precisar chegar na presença do Senhor, você não terá vida se você não cumprir os ordenamentos que não mudaram. Esses crimes sexuais, de idolatria, de feitiçaria ainda são reais no nosso tempo. Então é preciso conhecer o Velho Testamento. Porque hoje é a graça. Hoje nós estamos debaixo da graça. Sim, mas a graça não anulou a lei. Ela apenas cumpriu a lei. Ou seja, em Cristo Jesus você se torna capaz de cumprir tudo isso daqui. Agora, com um menor sacrifício, porque como o Espírito Santo habita em você e o Senhor fala diretamente no seu coração, é mais fácil você cumprir a lei, porque isso é natural para aqueles que estão debaixo da unção e estão debaixo da luz do Espírito Santo. Amém? Começa esse capítulo abordando novamente proibições quanto à idolatria e pecados sexuais. Os filhos de Israel, eles estavam proibidos de consagrar os seus filhos a entidades idólatras, como por exemplo o deus Moloque. O deus Moloque, da onde vem a palavra Moleque, que eu evito falar essa palavra, Moloque era um deus que recebia crianças para sacrifício. Então elas eram queimadas vivas. O deus Moloque ficava com a mão assim, embaixo eles colocavam fogo e colocavam as crianças ali vivas para serem sacrificadas àquele deus. E até mesmo alguns israelitas chegaram a consagrar seus filhos a esse Deus. Então, nos dias de hoje, muitos pais, assim por ignorância, também consagram seus filhos a divindades no Brasil, sob o pretexto da diversidade espiritual. Até mesmo pais crentes, alguns têm se contaminado e eles têm permitido que seus filhos, ainda criança, se prostituam espiritualmente, indo a festas, como por exemplo o carnaval. Não tem nada demais, deixa meu filho ir, ele acha bonito. Gente, muito cuidado, porque no carnaval os portais espirituais, e a gente tem visto que como o carnaval tem caminhado muito a ser uma festa de muito chamadas, de muita chamada ao diabo, às entidades, aos espíritos imundos. Muito cuidado, porque Deus não aprova essas atitudes. Aqui o Senhor proíbe expressamente que os israelitas fizessem isso. Seus filhos tinham que ser consagrados unicamente ao Senhor. O seu filho tem que ser consagrado única e exclusivamente ao Senhor Jesus. Hoje, aleluia! Aqui também nós vamos ver a repetição com relação à proibição ao espiritismo, a consulta aos mortos, os pecados de área sexual, casamento entre pessoas da mesma família. Tudo isso que o Senhor já havia alertado nos capítulos anteriores, como eu falei, Deus gosta de desenhar. Ele deixa muito claro, ele fala, repete, depois ele repete de novo. Por quê? Porque isso é cuidado. É como se o pai que está cuidando do filho, que está educando o filho, ele repete várias vezes para o filho. Não é uma vez só que ele fala, não pode enfiar o dedo na tomada que você vai tomar um choque. Não, ele vai falando, para que
que a criança não chegue perto do fogo, não chegue perto da eletricidade, o pai repete várias vezes, porque a criança demora a aprender. E nós, como crianças espirituais, precisamos estar sempre sendo lembrados pelo Senhor daquilo que nós podemos, daquilo que nós devemos e do que nós não devemos fazer. O que não agrada ao Senhor, você afaste seus filhos de toda essa maldade, de todo esse engano, porque isso é um espírito de engano que habita nos corações de pessoas que não conhecem essa palavra, ou se conhecem, não temem ou não obedecem. Mas aqueles que obedecem, que temem e que conhecem essa palavra, jamais se afastam desses mandamentos. O grande objetivo de Deus está revelado no versículo 26, aonde o Senhor nos chama para sermos um povo separado, um povo escolhido para Ele, com um estilo de vida diferenciado dos padrões mundanos, vidas consagradas aos seus mandamentos, à sua direção e ao seu padrão. E até hoje não é assim. Aqueles que estão separados para o Evangelho, aqueles que pregam verdadeiramente essa palavra, nós, né, e eu me incluo, graças a Deus, a gente é conhecido como exagerado, fanático. Não é bem assim, vocês levam muito a sério. Não precisa ir tanto na igreja, não precisa orar tanto, não precisa jejuar tanto. Mas na hora que a coisa aperta, pode ter certeza, eles vão pedir a sua oração, viu? Então, não ligue para a torcida, continue fazendo a obra do Senhor, continue se santificando dia após dia, mais e mais a cada dia. A verdade é que se nós seguirmos verdadeiramente a direção que essa palavra nos dá, à luz do entendimento de Jesus Cristo, nós teremos uma vida feliz, uma vida equilibrada em todos os sentidos. Levítico 20, do 1 até o 9, ele expõe as leis de Moisés. Qualquer um que consagrasse seus filhos a Moloque teria que ser executado a pedradas e Deus voltaria seu rosto contra eles. Olha que coisa terrível, não é? Executado a pedradas e Deus voltaria o seu rosto contra eles. Versículo 5. Também voltará o rosto contra quem consulta espíritos e quem procura médiuns para segui-los, serão eliminados do meio do povo. Versículo 6. Se alguém amaldiçoar seu pai ou sua mãe, também a sentença era a morte. Versículo 9. Do 10 ao 21, o levita, serão considerados repugnantes as práticas sexuais como adultério. Versículo 10. Ambos seriam apedrejados, tanto o homem quanto a mulher que cometeram adultério, os dois são apedrejados. Versículo 11. Ou com sua mãe, digno de morte. Versículo 12. Com a nora, também morte. Homem com outro homem, morte também. Com a sogra, queimado no fogo, aquele que se deitasse com a sogra. Com animais, morte a ele e ao animal. Eu não sei se vocês se lembram, mas a AIDS tem uma origem, numa relação de homens com macacos. Entendeu? Porque os dois tinham que ser queimados, tanto o homem que praticou esse ato com o animal, quanto o animal. Eles dois tinham que ser sacrificados. Por quê? Porque Deus já sabia desse perigo e Ele estava alertando o seu povo. Não façam tal coisa. Versículo 17. Com a irmã serão eliminados do meio do povo. Também não podia. Durante a menstruação da mulher, eliminados. Também não podia tocar na mulher no seu período menstrual. Com o tio ou com a tia, morrerão sem ter filhos. A punição para quem se deitava com o tio ou com a tia era morrer sem filhos. Versículo 20. Levítico 20 ao 27 pede obediência para que eles não fossem vomitados pela terra. A palavra de Deus nos alerta contra isso, né? Seja frio ou quente, porque o morno eu tô prestes a vomitar. Sabe aquele mais ou menos, aquele indeciso? Eu vou servir Jesus, mas não vou, mais ou menos. Eu gosto, eu sou convencido da palavra, mas eu não sou convertido à palavra. Esse é o morno, esse é o que está em cima do muro. O que está em cima do muro, pode ter certeza, o diabo nem está chamando mais ele, porque ele já faz parte do outro lado. Não sigam costumes dos povos onde vocês habitam. Versículo 23, aqui de Levítico 20. Façam separação entre o puro e o impuro, entre o que é santo e o que é profano. Vocês são santos, diz o Senhor. E versículo 26, eu mesmo os separei. No versículo 27, homens ou mulheres que forem médiuns ou que consultarem espíritos serão executados, apedrejados, porque merecem a morte.
segundo essa palavra. Hoje nós sabemos que a morte é espiritual e ela é pior do que a física. Porque na física, se você morre fisicamente, você sabe que se você não está debaixo de nenhuma dessas condenações, você ainda tem a vida eterna para você desfrutar ao lado do Senhor. Mas quando a morte é espiritual, a coisa é bem mais séria. Por isso, nós temos que procurar conhecer toda essa lei, mesmo vivendo debaixo da graça, que não anula a lei, como eu falei, mas torna possível para nós, por meio do Espírito Santo, cumpri-la. E o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Aleluia! Que o Senhor te abençoe, que Ele te guarde nesse dia, que Ele te dê a compreensão completa deste capítulo, que você entenda que nada disso aqui está anulado, que isso continua valendo, não é porque graça e não é mais lei que não vale mais, continua valendo. Leia versículo por versículo. E se você tiver alguma dúvida ou se você discordar de alguma coisa, pode escrever aí nos comentários. A gente pode estar aqui debatendo as nossas opiniões que podem divergir. Mas pelo que eu vejo aqui, a opinião do Senhor é muito clara. Isso pode, isso não pode, isso é digno de morte, isso é digno de morte, isso é digno de outro tipo de castigo. Por isso, muito cuidado. Essa palavra, ela é perigosa, ela é verdade, é que ela nos livra de muitas coisas. Se nós seguirmos verdadeiramente essa palavra, nós somos livres de muitos perigos que nós nem sabemos que estamos correndo. Que o Senhor te abençoe, que Ele te guarde. Não esqueça de ler o capítulo sempre antes de me ouvir, eu vou advertir de novo. E não esquece de deixar o seu like e o seu comentário. Amém? Um abraço em Cristo Jesus. Amanhã a gente volta com Levítico 21 e logo a gente está terminando o livro de Levítico. Muito bonito. Eu gosto muito de Levítico. Aliás, eu gosto da Bíblia inteira, né? Depois a gente vai entrar em Números. Números é um pouquinho mais difícil da gente entender, mas nada que o Espírito Santo não nos ilumine e nós não possamos ter uma compreensão espiritual de tudo aquilo que essa palavra fala. E como eu sempre digo, ela aponta de Gênesis a Apocalipse para a pessoa do Senhor Jesus, porque Ele é a palavra, Ele é o verbo que se fez carne. Então, quando você está lendo isso daqui, você sabe que tudo isso aqui é Jesus Cristo revelado na cruz do Calvário e no seu coração, ressuscitado em nossas vidas. Um abraço e até amanhã, se o Senhor nos permitir. Espírito Santo, vem repousar sobre mim, és bem-vindo aqui.